Nietzsche afirmou que todos os homens notáveis são criadores de valores. Maquiavel demonstrou que o verdadeiro poder nunca anuncia sua existência. A verdade que poucos homens contemporâneos entendem é a filosofia estoica de Marco Aurélio. O valor masculino genuíno não é o que você tem, mas não é o que você silenciosamente incorpora das mentes mais lúcidas da história. Compreenderam o que a maioria das pessoas jamais notaria. Há um código de conduta oculto que distingue os indivíduos comuns dos genuinamente extraordinários. Hoje, você terá acesso a 48 leis fundamentais que convertem um indivíduo comum em uma potência de impacto indiscutível. Enquanto a maioria anseia incessantemente por validação, reconhecimento e facilidades, os homens de grande valor optam por uma trajetória distinta. Antes de exercer influência externa, eles dominam primeiro o controle interno. Eles cultivam uma presença que inspira respeito, sem nunca precisar demonstrar isso. Já se perguntou por que certas provocações te desestabilizaram totalmente, enquanto outras aparentam ser inabaláveis? A resposta reside na esfera interna. Os pensadores estoicos entenderam algo que a maior parte dos homens contemporâneos negligenciou. A sua força não se origina do domínio do mundo exterior, mas sim da conquista do seu próprio mundo interior. A maior autoridade é o controle sobre si mesmo. Sêneca alega: antes de exercer influência sobre qualquer indivíduo ou circunstância, é essencial dominar seu próprio domínio mental. Leia. A norma da autonomia interna. Ao permitir que comentários e pessoas consultadas destruam seu dia, você entrega a chave da sua tranquilidade mental aos desconhecidos. A maioria das pessoas vive aprisionada pelas opiniões alheias, mudando constantemente seu rumo com base na validação externa. A independência emocional e a habilidade de determinar seu próprio valor são projeções da soberania interior, independentemente de aplausos ou rejeição do público, iniciando identificando uma área onde a opinião alheia exerce influência sobre sua aparência, situação financeira e resultados. Defina seus próprios padrões de sucesso que superam as expectativas gerais. Pergunte-se se ninguém nunca disse isso, ainda teria relevância para mim. Esta questão distingue valores genuínos de performances sociais sem valor. A lei da independência emocional. Você sabia que a procura incessante por aprovação é a rota mais rápida para perder o respeito? Note-se que os homens mais admirados muitas vezes são os que menos aparentam necessitar de reconhecimento. Procure no seu interior a fonte do bem, que nunca se esgota enquanto você persistir em sua busca, conforme sugerido por Marco Aurélio. A autossuficiência emocional não implica na falta de emoções, mas na autonomia de depender da aprovação alheia para se sentir pleno. Experimente esta lei cultivando o costume de festejar silenciosamente suas conquistas, sem divulgação nas mídias sociais. Quando for criticado, exerça uma resposta. Agradecer pela visão. Retire o proveitoso sem deixar que afete seu centro. A autenticidade e independência emocional se manifesta quando nem elogios nem críticas modificam seu curso. Lei 3. A lei da disciplina autoimposta. Se apenas uma lei desta lista for do seu domínio, que seja uma autodisciplina e o multiplicador de forças que converta positivas em resultados concretos. Sem ela, mesmo o homem mais habilidoso se mantém na mesmice. Epicteto, um ex-escravo que se tornou uma das maiores figuras da filosofia estoica, declarou que nenhum indivíduo é livre se não tiver domínio sobre si mesmo. As suas ações são amarras invisíveis que restringem sua liberdade. A menos que você consiga aprender a gerenciá-los, comece devagar. Determine um impulso que frequentemente impede seu avanço. Distrações digitais. Alimentação não saudável. Define um ritual diário inalterável que resiste a esse impulso. São necessários 5 minutos para iniciar a consistência? Sim.
A disciplina é construída através da intensidade, tal como um músculo. Ela se desenvolve com o uso contínuo, mas alcançar o controle interno é apenas o início para realmente afetar o mundo. É necessário projetar esse poder interno por meio de uma presença externa que silenciosamente imponha respeito. Já notou como alguns homens parecem impor respeito sem pronunciar uma palavra? Eles adentram um espaço e algo se transforma. Não se trata de altura, riqueza ou músculos. Trata-se de algo mais essencial, uma característica que Sun Tzu destacou ao afirmar que o ato supremo de guerra é subjugar o oponente sem lutar. 4 leis. A lei do campo magnético. É exatamente isso que garante que você seja desconsiderado. Para alcançar esta característica rara, interrompa a entrada em locais tentando demonstrar seu valor e notar como o seu poder social desperta uma necessidade urgente de ser percebida. Nos níveis mais profundos, a presença magnética não se trata de carisma performático, mas de viver o momento ao máximo, sem fragmentação mental ou ansiedade pela aprovação dos outros. Comece conduzindo a velocidade das suas interações de forma consciente. Mantenha contato visual constante, sem desafiar ou se submeter. Inspire pelo diafragma, não pela boca. Seja o ponto fixo que se desloca intencionalmente. Utilize seu espaço físico com naturalidade quando todos estão correndo. A presença autêntica é um vazio que atrai naturalmente a atenção. Lei 5. A lei do silêncio estratégico. Toda vez que você inunda o ambiente com palavras supérfluas, reduz seu poder individual. Frequentemente, o exagero verbal é um sinal de insegurança, não de autoridade. Schopenhauer observou que até um tolo pode ser considerado sábio quando se cala. O indivíduo que fala ansioso demonstra mais incertezas do que interessa. O silêncio estratégico gera um espaço vazio que todos sentem a necessidade de ocupar. Frequentemente com informações valiosas que nunca foram divulgadas de outra maneira. Experimente esta lei ao aplicar a regra 80 e 20 nas conversas. Em 80% do tempo, escute. Apenas diga 20% antes de cada frase. Questione se essa afirmação potencializa meu valor ou apenas expõe minha insegurança ao ser questionado. Não ceda à tentativa de resposta imediata. O indivíduo com convicções autênticas não tem momentos de reflexão. A Lei 6 é conhecida como a Lei de Contenção Deliberada. Deseja entender por que suas realizações não obtiveram o devido reconhecimento? A resposta reside no que os denominam rara, uma habilidade de reter sua energia, ao invés de desperdiçá-la com explicação demasiadamente japonesa construída e justificativas dispensáveis. Maquiavel compreendeu a força da moderação ao sugerir: nunca tente vencer pela força o que pode ser conquistado através da paciência. O indivíduo que justifica demonstrar uma necessidade de aprovação que debilita sua posição. Entenda esta lei ao analisar seus diálogos recentes. Quantas vezes você tentou suas escolhas sem ser questionado? Quantas vezes divulgamos informações simplesmente para preencher o vazio? Exercer uma tomada de decisões sem avisá-las antecipadamente. Quando indagado, responda de maneira econômica clara. Não se esqueça de que suas explicações não podem ser tão convincentes quanto a sua verdade serena. Agora que você entende a manifestação externa do poder, é o momento de aprender a administrar sua energia de forma a maximizar o impacto com o mínimo de desperdício. Você já se sentiu constantemente cansado, mesmo depois de uma boa noite de sono? A questão não é a escassez de energia, mas a sua dispersão. O homem contemporâneo enfrenta um déficit energético específico não por produzir menos energia, mas por desperdiçá-la em 1000 especificações. Sêneca comentou que não temos muito tempo, mas o que esperamos espera. Igualmente, nossa energia vital, a habilidade de concentrar energia onde ela gera resultados máximos, é a mesma. Distingue homens notáveis dos medíocres.
Lei 7. A lei da atenção seletiva. A cada instante que você gasta, assistir a vídeos nas redes sociais. A energia vital é drenada sem qualquer retorno. Sua atenção é o seu recurso mais precioso, e bilhões anuais são destinados a capturá-la, enquanto outros estão sempre distraídos. Em um mundo concebido para dispersar sua atenção, a habilidade de orientar com exatidão torna-se uma vantagem quase injusta. O indivíduo que foca sua atenção como um feixe de laser alcança resultados que parecem milagres. Modifique sua realidade ao conduzir um auditor de atenção durante uma semana. Anote sinceramente onde sua mente se perdeu. Detecte os sugadores de atenção, intermediários, alertas, indivíduos e costumes que sugam sua energia mental. Exclua sem piedade os de menor valor. Defina períodos sagrados para concentração intensa, iniciando com apenas 30 minutos por dia, sem a presença de telefone, notificações ou interrupções. A Lei 8. A Lei da Disponibilidade Ilimitada afirma que quanto mais acessível você é para todos, menos valioso você se torna para todos. Esta é a dura realidade que os homens simpáticos têm de encarar. Cria a percepção inconsciente de que seu tempo é desvalorizado. Transforme-se na maneira como os outros te apreciam, definindo limites claros de disponibilidade. Estabeleça momentos precisos para comunicação e retorno. Robert Cialdini, psicólogo, declarou cientificamente que a deficiência eleva consideravelmente o valor percebido quando você está sempre disponível, respondendo mensagens de forma imediata e sempre pronta para auxiliar, mantendo-se sempre conectado. Resista bravamente à tentativa de verificar as mensagens com frequência. Exercite a frase "não estou disponível agora, mas posso me dedicar totalmente a isso na quinta-feira, às 3 da tarde. Paradoxalmente, a sua dedicação em proteger seu tempo faz com que outros o apreciem mais. Ao compreender, sua vida se transformará significativamente. Lei 9. A lei do investimento estratégico. A maioria das pessoas fracassa não por falta de esforço, mas por se dispersarem de maneira uniforme em todas as áreas. Nem todas as tarefas são concebidas da mesma maneira. Vilfredo Pareto estabelece a lei universal que afirma que 80% dos resultados são provenientes de 20% dos esforços. Este entendimento, quando utilizado de maneira consciente, possibilita a obtenção de 5 vezes mais resultados com a mesma energia. Implemente esta lei examinando cada setor crucial da carreira, saúde e relações para considerar ações de grande impacto. Os 20% responsáveis por 80% dos resultados positivos no ambiente de trabalho. Quais atividades realmente impulsionam a saúde? Quais costumes proporcionam a maior parte dos benefícios nas relações? Quais relações realmente elevam a sua existência? Coloque muita energia nessas áreas de alto retorno sobre o investimento e reduza ou elimine o restante. Esta administração impecável de recursos internos estabelece a base para algo igualmente vital: a habilidade de transitar pelo labirinto social com estratégia e integridade. Aristóteles afirmou que o homem é um animal social por natureza. No entanto, ele não provoca que a qualidade dessas relações sociais influenciam dramaticamente o seu futuro, enquanto a maior parte conduz suas relações com base em instintos e emoções. O indivíduo de valor como abordagem de maneira estratégica e clara. A lei da influência oculta. Apague todas as suas lições sobre persuasão direta. A verdadeira influência geralmente não surge de argumentos ou imposições. Os homens de maior influência geralmente não são relevantes na convenção. Eles motivam outros indivíduos a chegar às mesmas conclusões de forma independente. Ela acontece de maneira natural quando você estabelece as condições sem aparentar estar influenciando. A melhor maneira de seduzir é através da sua presença, não através de palavras, conforme observado por Robert Klein.
Substitua declarações diretas por perguntas socráticas que conduzam outras à sua conclusão. Ao invés de defender uma ideia, estabeleça situações onde ela possa surgir de forma espontânea nas mentes alheias. A evidência da influência genuína é quando as pessoas aplicam suas ideias como se fossem suas próprias. Lei 11. A lei da rede estratégica com quem você compartilha seu tempo com frequência. Esta simples questão prevê o seu futuro com uma exatidão assustadora. Ele estava certo. Somos o resultado da média de 5 pessoas com quem mais interagimos. A sua rede atual está te impulsionando ou te restringindo. Modifique seu futuro ao fazer uma avaliação sincera de si mesmo e de suas relações atuais. Identifique como que são energizantes ou drenantes, estimulantes ou restritivas. Numerosos homens se aprisionam em redes sociais que mantêm medíocres, amigos que desencorajam aspirações, colegas que banalizam a incapacidade, grupos que intensificam padrões ultrapassados. Reconheça os 5 tipos de indivíduos que seu desenvolvimento requer e os procure cuidadosamente. Uma técnica eficaz. Transforme-se em um elo que uma pessoa de valor umas às outras. Isso gera um valor meta que ultrapassa as relações individuais. A Lei 12, conhecida como a Lei do Desprendimento Superior, impede que você atinja exatamente o que deseja. Você já notou como os objetivos que você persegue incessantemente costumam fugir enquanto as oportunidades surgem quando menos se espera? O Bhagavad Gita ensina que você tem direito ao trabalho, mas não aos frutos dele. O paradoxo do poder relacional reside no fato de que quanto mais você se apega a um resultado específico, menor a probabilidade dele ocorrer. Exercer este princípio paradoxal, dedicando-se integralmente ao processo e mantendo-se flexível em relação aos resultados nas negociações. Cultive a vontade autêntica de se salvar. As operações estratégicas ampliam seu impacto. Quando os termos não atendem aos seus interesses, isso de forma enigmática amplia sua capacidade de negociação nas relações. Proporção de valor de forma generosa, sem expectativa de retorno imediato, porém com restrições claras contra a exploração de projetos de vida. Dedique-se à excelência no esforço, mantendo-se flexível quanto ao formato exato que o resultado irá tomar. No entanto, para expressar realmente poder pessoal, é necessário dominar a comunicação mais essencial de todos, aquela que ocorre sem a necessidade de dizer uma única palavra. O seu organismo já expressou volumes. Mais de 55% do impacto total de sua presença é causado pela comunicação não verbal, de acordo com as pesquisas do antropólogo Rayburn Estelle. Segundo o filósofo Wittgenstein, o corpo humano representa a melhor representação da alma humana. Sua postura, gestos e expressões mínimas revelam verdades que suas palavras podem tentar ocultar. Lei 13. A lei da predominância da presença física. Despreze esta lei e permaneça invisível em encontros importantes. Em negociações, é instintivamente desrespeitado antes mesmo de se pronunciar. A forma como você se posiciona no espaço físico influencia como o mundo reage a você no nível mais básico. As pesquisas da psicóloga McClure indicam que 2 minutos em postura expansiva elevam a testosterona e diminuem o cortisol, modificando de forma significativa sua bioquímica. Para transmitir confiança atual, desenvolva essa habilidade adotando posturas de poder conscientes, como manter a coluna ereta, os ombros relaxados e o peito aberto. Afaste movimentos nervosos e inquietos que indicam submissões inconscientes antes de eventos importantes. Exercite o comportamento vitorioso em ambiente privado. Braços erguidos em forma de V, peito aumentados. O seu corpo não só manifesta o seu estado interior, ele o concebe. A Lei 14, a lei da calma inabalável, confere a quem a domina um raro superpoder social, enquanto todos ao seu redor perdem o controle em tempos de crise.
Você se transforma no centro de estabilidade que, instintivamente, assume uma liderança em cenários caóticos. O indivíduo mais tranquilo se torna monarca. Esta observação de Robert Greene esclarece o motivo pelo qual a composição física sob pressão possui uma força magnética tão intensa. Ela transmite, no nível mais intenso já experimentado, as tempestades mais severas. Aprimore essa habilidade praticando a respiração diafragmática, respirações lentas e profundas que anulam o sistema nervoso simpático. Tente manter uma expressão facial neutra ou levemente positiva em momentos de estresse. Pratique a estratégia de imobilidade. A habilidade de permanecer fisicamente imóvel enquanto outros se movimentam. A tranquilidade física gera tranquilidade mental, gerando um ciclo positivo de autocontrole. A Lei 15, a lei dos movimentos deliberados, drena seu capital de autoridade. Note como homens de grande poder se comportam com propósito, economia e resultados, como grandes felinos, guardando energia para o momento crucial. A rapidez e a qualidade dos seus movimentos corporais, especificamente uma linguagem poderosa subentendida. A aceleração e fragmentação dos movimentos transmitem ansiedade e caos interno. Fluidos e movimentos deliberados refletem domínio e claramente de propósito, elevando sua presença por meio desta lei. Perceba a frequência habitual dos seus movimentos. Diminuiu em 20%. Ao entrar em ambientes, elimine ações nervosas como agitar os dedos, ajustar as roupas ou tocar o rosto. Então, como se tivesse um objetivo claro, sem afobação ou hesitação. Exercer uma economia de câmbio. Utilize o mínimo necessário para obter o resultado máximo, eliminando o necessário para passar do domínio físico para o mental. No entanto, é necessário cultivar a habilidade mais escassa na era da distração, a inviolabilidade mental que diferencia estrategistas de trabalhadores. Oliver Wendell Holmes informou que a mente que se abre a um novo conceito jamais retornará ao seu tamanho original. A qualidade de vida e a influência que você tem no mundo não são afetadas por acontecimentos externos, mas pela estrutura interna do seu pensamento. Lei 16. A lei do pensamento independente. Você está absorvendo ideias pré-concebidas sem se dar conta. A maior parte de suas opiniões, que você defende com fervor, são construções de algoritmos, mídias e círculos sociais, e não têm raízes genuínas fundamentadas em reflexão autêntica. David Foster Wallace chamou a atenção. O peixe desconhece que se encontra na água. Igualmente, a maior parte dos indivíduos não percebe o quanto seus pensamentos são influenciados por correntes culturais que os arrastam sem resistência. Liberte sua mente por meio do exercício constante do pensamento original. Ao se comparar com um novo conceito, pergunte-se: isso é realmente verdadeiro ou apenas uma maneira conveniente de acreditar? Implemente uma prática de análise, o oposto de cada afirmação popular, antes de aceitá-la. Exponha-se de forma intencional a pontos de vista contra-intuitivos de pensadores divergentes. A mente verdadeiramente livre não é aquela que tem liberdade de pensamento, mas sim que avalia criticamente suas convicções mais profundas. Lei 17. A lei da clara mental. Sua habilidade para tomar decisões sob pressão, sem interferência emocional, aumenta seu valor em qualquer área, enquanto outros são paralisados pela ansiedade ou movidos pelo medo. Você fará progressos com a exatidão cirúrgica. Se você sofre de depressão, está preso ao passado. Se está ansioso, está imerso no futuro. Se você está tranquilo, está vivendo no momento presente, como notou Lao Tzu. Naturalmente, um claro surto mental quando você aprende a se concentrar no momento presente, sem ser dominado por lamentos, registros passados ou preocupações futuras. Promova esta característica rara por meio da prática constante de concentração focada.
Comece com 5 minutos de observação de sua respiração, voltando suavemente ao foco quando a mente se dispersa antes de tomar decisões cruciais. Aplique o intervalo estratégico de 24 horas para tomar decisões importantes, permitindo que a ocorrência emocional inicial seja dissipada. Cultive a habilidade de diferenciar entre fatos concretos e interpretações emocionais dos mesmos acontecimentos. Lei 18. A lei da resistência à fragilidade. A maioria dos indivíduos apenas procura resistir às dificuldades. O poder real reside em se tornar alguém que se fortalece por meio delas, enquanto outros suplicam por existências simples. Você pode se transformar em uma pessoa que converte obstáculos em degraus. Nassim Taleb usou a expressão antifragilidade para caracterizar sistemas que favorecem a desordem, a volatilidade e o estresse, precisamente o oposto da vulnerabilidade. O indivíduo resistente não só resiste ao caos, como também se nutre dele. Aprimorar essa habilidade notável enfrenta desafios que outros deliberadamente evitam. Exerça uma exposição voluntária a pequenas quantidades de desconforto e incerteza que aumentem sua resiliência após cada adversidade. Aplique a questão transformadora. Como posso aplicar isso ao invés de "por que isso me aconteceu?" Não veja o fracasso como prova de incapacidade, mas como um feedback importante que aprimora sua estratégia. Esta estrutura mental avançada estabelece a base para algo igualmente potente. A expressão verbal comunica profundidade e autoridade sem demonstrar esforço. Lei 19. A lei das expressões fortes. As suas palavras perdem o impacto cada vez que você utiliza sem necessidade. A inflação verbal possui a mesma realidade que a moeda monetária. Quanto mais palavras você pronuncia, menor é o valor de cada uma. Ernest Hemingway transformou a literatura através de uma linguagem precisa e econômica. Ele entendeu o que poucos homens entendem. A potência de uma mensagem está frequentemente ligada ao seu tamanho. Modifique sua comunicação para eliminar o excesso de palavras. Exercite diariamente a prática de retomar conceitos complexos em poucas frases, como se cada palavra tivesse um valor financeiro. Antes de falar, pergunte-se: isso é necessário, verdadeiro e vantajoso? Se alguns desses critérios não estiverem presentes, o silêncio geralmente é mais adequado. Pratique o hábito de usar linguagem tangível, ao invés de abstrações abstratas. Entregarei o relatório na terça-feira às 15h, ao invés de tentar enviar imediatamente. Lei 20. A lei da eloquência. Ao aprimorar sua comunicação para um ouvinte específico, amplificam sua influência em qualquer campo. Um indivíduo pode ter as mais ideias, mas sem a deficiência adequada, elas particularmente se concretizam. O comunicador afinado compreende quando e como utilizar cada um, considerando a pessoa que está escutando. Aprimore essa habilidade rara, prestando atenção consciente à maneira como diferentes indivíduos processam informações. Alguns reagem principalmente à lógica dedutiva, outros a narrativas emotivas, e outros à autoridade e vivência. Antes de conversas cruciais, questione qual forma de comunicação funciona melhor para essa pessoa em particular. Exercite a adaptação de ritmo ao falar mais lentamente, utilizando reflexos lentos em vez de dinâmicas dinâmicas. A verdadeira eloquência não consiste em impressionar todos com o mesmo estilo, mas sim em estabelecer uma conexão significativa com cada indivíduo. Lei 21. A lei da pausa estratégica. Controle a pausa de maneira estratégica e você dominará o ritmo de qualquer interação. O silêncio verbal gera uma tensão que poucos proporcionam usar em seu benefício. O silêncio no momento protetor é mais eficaz que a palavra mais meticulosamente selecionada. Harold Pinter, dramaturgo premiado com o Nobel, era conhecido pelas suas famosas pausas Pinter. Momentos de silêncio repletos de significado,
que muitas vezes expressavam mais do que as conversas. O silêncio expressivo e a habilidade de fazer pausas propostas, não por falta de palavras, mas pelo controle da tensão comunicativa. No entanto, para que essa comunicação externa seja verdadeiramente eficaz, ela precisa estar profundamente arraigada. A estabilidade emocional que diferencia líderes de seguidores. Lei 22. A lei do desprendimento elevada. Tudo o que você anseia ardentemente tem influência sobre você. Cada apego desesperado transforma-se num botão externo que qualquer indivíduo pode acionar para administrar seus sentimentos. A capacidade paradoxal de se importar profundamente sem se tornar escravo é o desespero superior. O indivíduo de valor elevado aprende a investir integralmente em pessoas e metas, mantendo a consciência de que nada externo determina seu valor essencial. Se partir com o Buda na estrada, aconselho que o mate, exemplificando a ideia de que mesmo os apegos mais elevados podem se transformar em confinamentos. Promova essa liberdade interior através da prática do amor com o coração aberto, dedicando-se aos relacionamentos, sem exigir resultados concretos nos projetos de carreira. Esforce-se completamente para a excelência do processo, enquanto aceita a incerteza dos resultados. Determine seus pontos de apego tóxico. Locais onde a sua urgência, por um resultado específico, muitas vezes prejudica exatamente o que você deseja alcançar. Paradoxalmente, ao aprender a se importar profundamente sem se buscar persistentemente, sua eficácia se intensifica e seu sofrimento se reduz. A Lei 23, conhecida como a Lei da Estabilidade Interna. Se a sua tranquilidade depende de condições externas ideais, viverá constantemente decepcionado. A tranquilidade emocional não se resume à falta de habilidades, mas sim à habilidade de se manter focado dentro delas. Os estoicos denominavam isso de ataraxia, uma serenidade inabalável, independente das condições externas, conforme ensinado por Epicteto. Tempestades externas não têm o poder de perturbar um indivíduo em paz. O indivíduo emocionalmente estável não é aquele que nunca experimenta instabilidade, mas sim aquele que mantém seu eixo central, mesmo diante de turbulências. Lei 24. A lei da independência emocional. Pessoas que dependem constantemente de aprovação e validação externa permanecerão eternamente em uma posição de dependência psicológica, à urgência desesperada de serem amadas, admiradas ou validadas. Desenvolve dependência emocional que aniquila o poder individual. Carl Jung percebe que a unidade não resulta da ausência de pessoas, mas da incapacidade de transmitir as coisas que parecem relevantes. A autossuficiência emocional refere-se à habilidade de preservar a estabilidade emocional, sem a necessidade de validação externa. Aprimore esta habilidade essencial, implementando práticas de autoafirmação e autovalidação. Mantenha o costume de valorizar suas próprias vitórias, antes de procurar reconhecimento alheio. Exercite períodos de solidão produtiva, não como fuga, mas como forma de se reconectar consigo mesmo. Aprimorar a habilidade de processar emoções internamente antes de manifestá-las ao exterior. Um indivíduo que necessita desabafar com frequência demonstra uma dependência emocional que enfraquece sua autoridade inata. Esta independência emocional estabelece a fundação para algo igualmente poderoso: a habilidade de guiar outros não por meio de autoridade imposta, mas por meio de exemplo e influência inata. Lao Tzu demonstrou que o líder mais influente é aquele que as pessoas mal percebem que existem. Ao concluir seu trabalho e atingir seu objetivo, elas dirão: "Nós mesmos realizamos isso." Essa modalidade de liderança imperceptível, porém altamente impactante, é o que os homens de valor superior cultivam. Norma 25. A autoridade natural é regida pela lei das cargas, mas somente o caráter proporciona autoridade e rigidez. A distinção é fundamental.
O poder pode obrigar à obediência, contudo, a autoridade estimula a adesão voluntária. Um indivíduo com autoridade formal, mas sem poder específico, precisa confirmar constantemente sua posição. Aristóteles reconheceu este princípio ao afirmar que o caráter pode ser visto como a causa mais eficiente de persuasão. A autoridade natural não se origina de imposições ou declarações, mas da coerência entre palavras e ações que promovam uma confiança intensa. Norma 26. Descubra a força transformadora de elevar todos à sua volta. Grande parte dos homens em cargos de autoridade tem o desenvolvimento de seus subordinados, gerando ambientes de competição competitivos. O indivíduo de valor superior compreende que sua própria magnitude é aumentada, não diminuída pela ascensão de outros. John Holmes observou que não existem exercícios mais benéficos para o coração do que abaixar-se e erguer os outros. A influência ascendente é uma habilidade paradoxal de expandir seu próprio poder, expandindo o poder daqueles que estão à sua volta. Aplique este princípio tornando-se um construtor de escadas, um indivíduo que regularmente cria chances para outros subirem. Exercite a escuta autêntica com o objetivo de entender, não apenas para responder. Especialize-se em detectar e potencializar habilidades escondidas em outras pessoas. Crie o hábito de ligar as pessoas a oportunidades que as favoreçam, mesmo que isso não represente um benefício imediato para você. Paradoxalmente, ao investir no crescimento dos outros, sua própria influência aumenta. Lei 27. A lei do legado silencioso. O verdadeiro líder não se distingue pelo barulho que produz quando está presente, mas pelo vazio que deixa quando se ausenta. O legado silencioso. Não se trata de homenagens ou reconhecimento, mas de um impacto sustentável que continua produzindo resultados mesmo após sua contribuição direta. Quando Sêneca escreveu: "O tempo destrói os trabalhos da vaidade e expande os da virtude", ele interpretou este princípio. O indivíduo, concentrado em crédito e reconhecimento instantâneo, raramente gera valor de longo prazo. O indivíduo comprometido com um impacto autêntico muitas vezes produz efeitos que vão além de sua própria existência. No entanto, além da liderança, há outro elemento crucial do homem de valor: a habilidade de empreender com estratégia e visão que vão além do óbvio. Lei 28. A lei da visão ampla. A maioria das pessoas vive confinada a horizontes estreitos, em busca de metas pequenas e imediatas. Mude sua trajetória ao abraçar uma visão que vai além de sua vida. Homens com objetivos modestos são facilmente afetados por incidentes menores. A história é cheia de exemplos como Nikola Tesla, que antecipou a possibilidade de um mundo eletrizado décadas antes de sua concretização. Thomas Edison, seu contemporâneo, observou que se fizermos todas as coisas que podemos de fato nos surpreender, ampliaremos nossa visão de 100 anos. Uma atividade onde você imagina o impacto que deseja causar além de sua existência. Questiona-se: o que eu gostaria que tivesse mudado no mundo 100 anos após a minha partida? Deixe-se pensar em períodos de tempo e efeitos muito além do que o habitual. Paradoxalmente, uma perspectiva que vai além da própria existência muitas vezes confere mais significado a cada dia que passa. Lei 29. A lei do alinhamento decisório. Uma vida notável não é construída a partir de escolhas extraordinárias, mas de escolhas aparentemente comuns, que estão sempre em sintonia com um objetivo maior: a diminuição progressiva do potencial masculino. Geralmente acontece não por grandes falhas, mas por pequenos desajustes diários. Steve Jobs entendeu este conceito ao declarar: as pessoas acreditam que foco significa concordar com o que você vai focar. Mas não se trata disso. Isso implica negar centenas de outras ideias geniais.
Aplique esta lei analisando cuidadosamente cada decisão antes de comprometer tempo, energia ou recursos. Pergunta: essa decisão me aproxima ou me distancia do meu objetivo principal? Crie o hábito de fazer uma revisão semanal, onde você avalie com sinceridade como suas ações recentes cumpriram seu objetivo principal em um mundo repleto de infinitas possibilidades. A habilidade de rejeitar o não essencial é tão crucial quanto a busca do essencial. A Lei 30, a lei da congruência total, drena rapidamente o seu poder pessoal. Nada prejudicado. Mais eficaz do que a percepção de inconsistência é o respeito. A congruência perfeita entre o que você expressa, realiza e valoriza é uma raridade que imediatamente identifica um homem. Mahatma Gandhi expressou este conceito ao afirmar que a felicidade ocorre quando o que você pensa, fala e faz está em harmonia. Esta harmonia interna gera um magnetismo que instintivamente atrai respeito e confiança. Promova esta característica rara, realizando uma auditoria de consistência. Registre seus valores expressos e avalie com sinceridade suas ações cotidianas e decisões de carreira que realmente os espelham. Detecte áreas de hipocrisia não intencional, princípios que você defende, mas não colocados na prática. Primeiramente, elimine as incongruências mais evidentes, que outros percebem antes mesmo de você. Não se esqueça de que um único instante de inconsistência evidente pode arruinar anos de edificação de confiança. No entanto, essa clareza de propósito precisa ser reforçada por um outro elemento crucial do homem de valor: a habilidade de execução disciplinada que converte a visão em realidade palpável. A Lei 31, a lei da integridade inabalável, vitória sua confiança mais do que você percebe em um mundo de palavras sem significado. O indivíduo cuja palavra é inabalável ganha um poder quase mítico de abrir portas normalmente fechadas. Warren Buffett, um dos maiores investidores da história, declarou que são necessários 20 anos para construir uma confiança e apenas 5 minutos para destruí-la. Esta complexa matemática da confiança explica por que uma integridade inabalável não é apenas moralmente justa, mas também estrategicamente superior. Melhore esta característica relatando o desenvolvimento de uma disciplina de fazer apenas promessas que você tem plena certeza de que pode cumprir. Exercite a prática de dizer não ou preciso confirmar antes de confirmar, quando existe alguma incerteza sobre sua habilidade para entregar. Aplique o princípio da subpromessa e da entrega antecipada. Não se comprometa com mais do que tem capacidade para realizar e, em seguida, supere continuamente suas expectativas. A integridade férrea não é um conceito teórico. Ela se revela nas 1000 pequenas decisões, onde você escolhe o caminho correto, mesmo quando a alternativa seria simples e sem dor. Lei 32. A lei da palavra inquebrável. Nada mais facilmente identifica um homem de valor autêntico do que a coerência entre suas palavras e ações. Uma vez proferida, a sua palavra deve ser tão segura quanto aos contratos escritos e juramentos jurídicos. Marco Aurélio, o imperador filósofo de Roma, afirmou em suas reflexões: não faça o que não é correto. Se isso não for verdade, não o revele. Esta simplicidade clara demonstra a força da palavra inquebrável. Ela elimina a exigência de verificação e monitoramento contínuo que suga relações e transações. Essa lei deve ser estabelecida estabelecendo o princípio pessoal de que a palavra dada é definitiva. Entenda que o verdadeiro teste não ocorre quando a execução é simples, mas quando se torna dispendiosa ou incômoda. Cultive a preocupação de ver cada compromisso verbal como um contrato escrito. Um indivíduo cuja palavra é totalmente confiável
pode eventualmente atingir posições onde milhões são movidos apenas por suas declarações. Um grau de confiabilidade inalcançável para aqueles que possuem um histórico de compromissos maleáveis. Lei 33. A lei da total consistência. A discrepância entre seus valores proclamados e suas ações concretas gera uma contradição interna que enfraquece sua força e confiabilidade. A harmonia perfeita entre pensamentos, palavras e ações produz uma força de caráter que, instintivamente, lidera o respeito. Bob Marley relatou que a grandeza de um indivíduo não é avaliada por sua riqueza, mas por sua integridade e habilidade de impactar certamente aqueles que estão ao seu redor. Esta visão esclarece por que a harmonia entre valores e ações é tão crucial para um impacto autêntico. Promova essa característica realizando regularmente um levantamento de valores. Analise com sinceridade se seu comportamento cotidiano corresponde aos seus princípios especificamente específicos. Determine áreas onde há divergências entre o que você prega e a prática. Primeiramente, elimine as incongruências mais evidentes, aquelas que os outros percebem antes mesmo de você notar. A congruência total não é um resultado final, mas um processo constante de aprimoramento do caráter, que progressivamente elimina contradições internas. No entanto, esta base de caráter inabalável precisa ser reforçada por outro elemento crucial do homem de valor: a competência excepcional, que converte cuidadosamente em resultados concretos. Lei 34. Uma lei da maestria silenciosa. Tome cuidado para não declarar sua competência antes de realmente possuí-la. Indivíduos comuns propagam saberes superficiais. Homens de valor dominam habilidades em silêncio relativo, deixando que os resultados se sobressaiam às suas declarações. Bruce Lee expressou essa essência ao declarar que o conhecimento proporcionará poder, mas o caráter proporcionará respeito. A maestria silenciosa é a arte de aprimorar habilidades longe das luzes, dando prioridade à profundidade real, ao invés do reconhecimento instantâneo. Promova esta característica adotando uma atitude de eterno aprendizado, mesmo em campos onde já tem habilidade. Aplique a regra 5.1 em cada declaração pública sobre suas competências. Invista 5 vezes mais tempo no desenvolvimento pessoal. Crie o hábito de expor seu trabalho a avaliações de mestres autênticos, não apenas a aplausos de novos encantados. A autêntica maestria não surge da exigência de demonstrar conhecimento, mas da humildade para admitir o quanto ainda há a ser aprendido. Lei 35. A lei da distinção sutil. Enquanto os amadores buscam caminhos alternativos para alcançar resultados, homens notáveis buscam constantemente elevar seus padrões pessoais além das expectativas externas. A excelência sutil não é ideal. Sionismo paralisante, porém comprometido com qualidade que supera o que outros julgam adequados. A excelência discreta surge do desejo interno de alcançar altos padrões pessoais, sem levar em conta o que os outros esperam ou valorizam. Defina padrões de qualidade 20% acima dos habitualmente aceitos no seu contexto. Michelangelo expressou este princípio ao declarar que o maior risco para a maioria de nós não residir em ter um objetivo muito alto e não conseguir atingi-lo, mas em ter um objetivo muito baixo e não conseguirmos atingi-lo. Invista tempo constante no aprimoramento e estudo desta competência, particularmente em pontos que outros podem ter negligenciado. Obtenha feedback não apenas sobre os resultados, mas também sobre o seu procedimento. As meta-habilidades que possibilitam uma excelência consistente são muitas vezes imperceptíveis para os observadores desatentos. Uma lei da performance perfeita. Sim, a confiabilidade mantém-se estável. O brilho esporádico é o que realmente destaca homens de valor a longo prazo.
A habilidade de fornecer resultados previsíveis de alta qualidade, independentemente das situações, está se tornando cada vez mais escassa e, por isso, mais preciosa. Os amadores aguardam por inspiração, enquanto os profissionais atuam de forma autônoma, conforme notou Stephen King. Um desempenho impecável não se refere à perfeição instantânea, mas à manutenção de padrões elevados continuamente, mesmo sem a presença de avaliados. Determine áreas com desempenho irregular e aplique listas de verificação ou protocolos que eliminem a variabilidade desnecessária. Praticar deliberadamente em situações desfavoráveis, como cansaço, pressão e recursos escassos, para aprimorar a habilidade de manter a qualidade mesmo quando outros se desintegram. Um desempenho verdadeiramente impecável nem sempre está atrelado às condições ideais, mas sim à habilidade de se ajustar, preservando a integridade dos resultados. No entanto, para realmente sobressair em um mundo repleto de informações e distrações, é necessário adquirir uma habilidade extra: a gestão estratégica da sua presença e do seu mistério pessoal. Já se perguntou sobre como certos homens parecem inabaláveis diante de crises que desestabilizam totalmente outras? Esta característica rara, a habilidade de manter a calma e a clareza sob pressão intensa, não é uma característica inata, mas uma disciplina que distingue líderes inatos de seguidores fiéis. Os homens não são perturbados pelas estatísticas externas, mas pelos seus juízos a respeito delas. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um filósofo de influência, sugeriu: esta visão é desvendar o alicerce da autêntica imperturbabilidade, a habilidade de selecionar sua ocorrência emocional, mesmo quando não tem controle sobre a circunstância externa. José Luiz 40. A regra da tolerância ao conforto excedente determina diretamente os limites do seu desenvolvimento e influência. O indivíduo comum estrutura toda a sua existência para evitar desconforto. O indivíduo de valor cultiva propositadamente uma tolerância superior à sua, ampliando dessa forma seu campo de possibilidades. Marco Aurélio conheceu este conceito ao redigir O Impedimento. A ação progride. O que fica pelo caminho se transforma no próprio caminho. A capacidade de tolerar o desconforto. Não se trata de masoquismo, mas sim de um reconhecimento prático. Que avanço significativo acontece exatamente nas situações que outros evitam. Aprimorar essa habilidade vital por meio da prática sistemática de exposição gradual. Realize regularmente desconfortos calculados que ampliam progressivamente sua zona de conforto. Adote o protocolo do desconforto diário, uma pequena ação cotidiana que desafia deliberadamente seu impulso de conforto imediatamente. Promova a distinção mental entre a dor produtiva que fortalece e a dor destrutiva que prejudica. O indivíduo que desenvolve uma tolerância superior ao desconforto adquire habilidades operacionais que algumas considerações quase inatas. Lei 41. A regra inalterável da compostura. Mantenha total controle sobre sua expressão corporal, especialmente em situações de pressão, e conquistará respeito imediatamente. A estabilidade emocional não se trata de uma supressão emocional nociva, mas de um domínio consciente de como suas emoções se expressam externamente. Sun Tzu, o estrategista, notou que, em meio ao caos, existe também uma oportunidade. No entanto, esta oportunidade só é oferecida para aqueles que mantêm a clareza mental por meio da compostura externa, quando todos ao redor se deixam levar pelo pânico ou raiva. Os indivíduos que mantêm a serenidade assumem instintivamente uma liderança. Aprimore esta habilidade, evitando frequentemente o hábito de prestar atenção consciente à sua expressão facial, postura corporal e tom de voz em situações de estresse. Realize o ritual de recalibração sempre que sentir instabilidade emocional.
Realize um breve intervalo de 3x2 para alinhar a expressão facial com a postura desejada. Analisar e eliminar figuras históricas famosas pela sua impassibilidade sob o fogo de Sócrates, enquanto tomava calmamente cicuta. Almirantes que mantiveram a voz firme, liderando em combates navais desordenados. Lei 42. A lei da reação em contraste com a resposta. Frequentemente, a distinção entre indivíduos comuns e extraordinários é neste ponto crucial. A habilidade de responder de forma consciente, ao invés de reagir de forma automática. A resposta consciente simboliza o ápice do autocontrole humano. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e psiquiatra renomado, expressou essa verdade ao afirmar que, entre estímulo e fato, existe um intervalo. Neste local, temos a capacidade de selecionar nossa resposta. Na nossa ocorrência, está a nossa evolução e a nossa liberdade. Promova essa habilidade transformadora, implementando o protocolo de pausa estratégica antes de reagir a uma situação emocionalmente intensa. Deliberadamente, permita 3 inspirações completas. Crie o hábito de fazer perguntas internas. Isso exige uma resposta imediata ou uma resposta ponderada. Realize com frequência a atividade de visualização reversa. Pense em como você reagiria idealmente a situações desafiadoras antes de encará-las. A habilidade de agir ao invés de reagir proporciona um benefício quase injusto em negociações, conflitos e situações de grande pressão. No entanto, para realmente superar limitações comuns, é preciso dominar uma dimensão extra do valor masculino. Uma habilidade de crescimento constante que perdura por toda a existência. O poeta William S. inspirou que um homem que para de crescer começa a morrer. Burroughs, autor. Esta verdade esclarece por que muitos indivíduos vivenciaram uma morte interior e uma perda de valor muito antes do falecimento físico. Eles deixaram de lado o crescimento consciente que mantém a vitalidade e a pertinência. Lei 43. A lei da responsabilidade total. Supere seu maior obstáculo para um crescimento extraordinário, assumindo total responsabilidade por tudo em sua existência. A maior parte dos indivíduos desperdiça energia vital, responsabilizando-se pelas condições anteriores ou por terceiros por suas restrições presentes. O psicólogo Jordan Peterson expressou este princípio ao declarar que devemos tratar como alguém que precisa de cuidados. A responsabilidade total não implica assumir culpa por eventos que estejam além do seu controle, mas sim reclamar do poder de ocorrência em qualquer circunstância. Aplique esta lei, deixando completamente de lado a linguagem da vítima. Preciso optar, mas ainda não consegui priorizar. Em cada desafio, questiono como participarei na formação disso e o que posso realizar agora, independentemente das situações. A responsabilidade total converte problemas que originam queixas em chances de ação, uma espécie de alquimia psicológica que aumenta instantaneamente o seu poder pessoal. A Lei 44, conhecida como Lei da Rejeição ao Conforto, é a prisão invisível que aprisiona a maioria dos homens que descobrem o seu verdadeiro potencial. Os momentos mais significativos de desenvolvimento pessoal acontecem exatamente quando você renuncia intencionalmente a situações confortáveis em prol de um desafio planejado. Nassim Taleb, escritor e teórico do risco, notou que o indivíduo antifrágil aprecia a aleatoriedade e a incerteza. A volatilidade aumenta e fortalece o antifrágil. Esta visão demonstra que a recusa estratégica ao conforto não é masoquismo, mas sim um investimento prudente no seu progresso. Promova essa atitude, estabelecendo seu calendário de desconforto. Uma agenda constante de atividades que propositalmente o afastam de áreas familiares. Aplicar a regra. Se você tiver dúvidas, faça. Para escolhas que combinem potencial de crescimento com conforto seguro, exerço frequentemente a pergunta:
Que obstáculos estou evitando que, se superado, pudesse mudar minha trajetória? A recusa ao conforto amplia seu espaço operacional progressivamente, enquanto outros continuam presos em limitações autoimpostas. Decreto 45. A lei da crítica como impulso. A maneira como você reage à crítica afeta diretamente seus limites de desenvolvimento. Homens comuns se protegem, rejeitam ou se desintegram perante críticas negativas. Homens notáveis possuem uma rara habilidade de extrair valor até mesmo da crítica mais mal intencionada. Ray Dalio, bilionário fundador do maior hedge fund global, cunhou este princípio como uma forma de substituir a dor pela reflexão e o avanço. A crítica como fonte de energia. Não se trata de masoquismo emocional, mas sim da habilidade de transformar até mesmo o feedback doloroso em informações úteis para aprimoramento pessoal. Implemente essa habilidade transformadora ao implementar o protocolo de processamento de críticas. 2. Agradeça sinceramente pela visão, independentemente de como ela foi apresentada. Em 2. Não ceda ao impulso de circunstância, defender ou contra-atacar de imediato. 3. Questione qual porcentagem desta crítica poderia fornecer informações relevantes. 5. Separe o que é prático e jogue fora o que não tem utilidade. Esta disciplina mental converte o que para os homens comuns seria criptonita em combustível de alta octanagem para o seu desenvolvimento. No entanto, para realmente estabelecer o seu valor excepcional, é necessário dominar o elemento crucial da habilidade de gerar um impacto duradouro que vai além da sua presença imediata. A Lei 46, que oculta todos os aspectos de sua vida, reduz o valor percebido devido ao excesso de familiaridade. A profundidade escondida não representa presunção ou falsidade, mas sim um reconhecimento estratégico de que nem tudo o que é relevante deve ser imediatamente imediato. Carl Jung, um psicanalista, aborda esse conceito ao descrever uma pessoa, a imagem pública que cada pessoa exibe ao mundo, separada de seus aspectos internos mais complexos. A arte da profundidade oculta consiste em preservar camadas históricas que são desvendadas progressivamente, construindo uma história que se desenvolve ao invés de se encerrar rapidamente. Aplique esta lei, disciplinando-se para compartilhar partes de si mesmo de maneira equilibrada com a intimidade autêntica do relacionamento. Deixe certas narrativas, habilidades e vivências apenas para aqueles que obtiveram um investimento autêntico em sua conexão. Exercite uma técnica de comunicação em camadas, desvendando progressivamente os aspectos mais profundos somente quando os níveis anteriores foram devidamente explorados. Paradoxalmente, este enigma consciente não reduz, mas reforça a proteção de suas relações. Código 47. A legislação da reserva de capacidade nunca expõe totalmente os limites superiores das suas capacidades. O indivíduo que sempre utiliza suas habilidades máximas perde uma capacidade poderosa de, por vezes, superar as expectativas previamente previstas. A arte de manter certas habilidades e talentos em um estado de semi-ocultação é conhecida como capacidade de reserva. Sun Tzu, o estrategista, captou essa sabedoria ao sugerir finja ser inferior e fomentar sua arrogância. A capacidade de reserva não se refere a uma intenção maliciosa, mas ao princípio estratégico de que o poder totalmente exposto revelou o mesmo efeito psicológico que o poder parcialmente escondido. Promova essa vantagem estratégica, criando compartimentos de excelência ocultos, áreas de habilidade que você desenvolveu de forma privada até alcançar um nível excepcional antes de qualquer demonstração em público. Exercer uma estratégia de revelação, exibindo elipses ocasionais de habilidades superiores apenas quando o contexto potencializa sua influência. Implemente o princípio do desempenho máximo visível, operando em 80% da sua capacidade real
em setores cruciais, criando assim espaço para momentos de desempenho excepcionais quando realmente for necessário. 7. 48. A regra da incerteza consistente. Nada é tão rápido para perder o interesse quanto a total previsibilidade. O indivíduo, completamente entendido em todos os aspectos, vai perdendo progressivamente o encanto natural que surge da possibilidade de uma surpresa positiva. A consistência na imprevisibilidade é a arte paradoxal de manter a integridade e o caráter, mantendo-se, no entanto, surpreendente em termos de abordagem e perspectiva. Richard Branson, um empreendedor incansável, é um dos indivíduos mais prósperos do planeta. Entendeu este princípio intuitivamente ao observar. Não se aprende a andar seguindo as normas. Aprenda através dos erros e da capacidade de quebrar padrões esperados. Apesar de manter a consistência em valores essenciais, gera um encanto duradouro que é raro em homens totalmente imprevisíveis. Promova esta qualidade de atração, definindo áreas de confiança absoluta, compromissos, valores essenciais e integridade. Ao mesmo tempo que cultiva zonas de imprevisibilidade positiva, estratégias inovadoras, novos pontos de vista e habilidades surpreendentes. Exercer uma ideia de quebra estratégica de padrões, por vezes rompendo suas rotinas e estratégias de formas que causam surpresas positivas. A constante imprevisibilidade transforma você de uma solução resolvida em um enigma constante que estimula a exploração constante. Você acabou de revelar apenas a superfície do que representa ser um homem de valor excepcional. Clique no vídeo abaixo para descobrir as estratégias secretas que poucos homens dominam para aplicar essas leis de imediato em cenários reais. Selecione o vídeo disponível agora e descubra como implementar essas leis para mudar sua realidade em apenas 7 dias.